Oi, gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar para vocês uma daquelas referências que eu fiz no vídeo, que eu citei no vídeo das coisas engraçadas, né? Assim, digamos, não são as coisas objetos que eu falo, mas são fatos, né? Que foram interessantes, incríveis, lógico, e as coisas engraçadas. As coisas, o que eu quero dizer foram os materiais usados, as maneiras, as coisas assim, certo? Mas para você entender, eu vou reler o versículo aqui e vou iniciar a história para vocês, certo? Não sei quantos minutos vai dar, mas vamos lá. Fica em Gênesis, capítulo 38, e versículo 28, certo? E diz assim: E dando ela à luz, pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo: Este saiu primeiro. 29. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu, pelo que ela disse: Como tens tu rompido, portanto foi chamado Pérez. Aqui fala de gêmeos, lógico, são duas crianças. E na lógica, quem colocou a mãozinha primeiro, que elas pensaram que ia sair, seria o primogênito, que para mim é o primogênito, certo? Mas, como ele recolheu a mão, que foi bastante engraçado o bebezinho recolher a mão, e mais ainda porque ela conseguiu ainda amarrar, né, a coisinha, ou a fitinha encarnada, como disse aqui, no bracinho para poder diferenciar. E depois ele recolheu e saiu. De toda forma, quem apareceu primeiro, quem chegou ao mundo primeiro, a mãozinha, para mim esse é o primogênito, né? Mas quem é essa mulher? Algumas pessoas já sabem, outras vão aprender. Vamos descobrir comigo? Eu já sei, mas eu quero ler para vocês, tá? Oba, dia de chuva. Eu amo quando é dia de chuva. Fica fresco o tempo. Só um pouquinho. Fui ligar a lâmpada para ver se ilumina mais, que chovendo escureceu. Mas vamos lá. Diz assim: Judá e Tamar. Judá era um dos filhos de Jacó, certo? Da onde vieram as tribos, né, de Israel. Essa história, gente, tinha algo interessante, que era antigamente na Bíblia, né? Antigamente nos fatos bíblicos, mas após Cristo, muita coisa mudou, certo? Não as leis de Moisés, como disse, não matarás, não roubarás, nada disso. Mas esse sentido aqui de casamentos, e eu vou ler que vocês vão ver, mudou, e graças a Deus que mudou. E aquele que espera no Senhor, espere seu varão, sua varoa, espere seu príncipe, sua princesa. Às vezes a gente pensa que é uma pessoa e não é, às vezes a gente se encanta por alguém que não é, e às vezes a pessoa pode se encantar por alguém, ou você se encantar por alguém, e pensar que esse alguém está encantado por você e se enganar, ou não ter coragem de falar e fica lá e lô. Tem vários N de motivos, gente, para um relacionamento, casamento, né? Então, assim, tem que ter muita paciência, muito amor, tem que ter diálogo, tem que ter conversa, esclarecimento, não deixar a pessoa no vácuo, no silêncio, sem uma resposta, que isso é muito feio, mal educado, certo? Eu acho que as pessoas deveriam ser mais claras naquilo que elas vivem, né? E assim, a verdade é como eu digo, a verdade sempre... A verdade dói menos, com a verdade dói menos, digamos assim. Com a verdade nem dói. Porque você está falando a verdade ela liberta você da dor, do sofrimento, liberta você de pensamentos ruins, liberta você de tentar pensar que ninguém gosta de você, que não tem respeito. Então, assim, gente, pensa bem o que vocês forem fazer ou falar para alguém de alguma forma sobre relacionamento, seja ele no namoro, noivado, casamento. Eu não sou especialista, eu sou igual a vocês, igual a maioria, né, de solteira aí. Eu sou uma solteira legítima. Mas assim, gente, eu tenho muito respeito pelas pessoas, eu gosto de falar daquilo que vem na minha mente, que é o Espírito Santo de Deus quem dá, certo? O que vamos ler aqui é algo tão sério, tão estranho. Eu não sei se eu teria coragem de passar pelo que Tamar passou, mas vem comigo, vamos lá, vocês vão entender. Eu não vou explicar todo ele não, porque senão o vídeo vai ficar longo, porque a palavra de Deus ela é bendita, ela quando inspirou os homens para escrever foi bem clara as letras, algumas precisam de ajuda, claro. Mas olha só que interessante, ao som da chuva, tá, gente? Melhor do que barulhos
De carro de ovo macaxeira, né? Vamos lá, vamos ler aqui comigo. Me acompanha. Gênesis 38, o capítulo 38 vai do versículo 1 ao 30, certo? Vamos lá. Vou seguir manual mesmo, sem papel. Nesse tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um adulamita, que se chamava Ira. E viu Judá ali a filha de um cananeu, né? Geralmente eles nem casavam, acho que com cananeus, que se chamava Suá. Tomou-a por mulher e esteve com ela. Ela concebeu e teve um filho. Ah, gente, só uma pausa. Eu acho tão linda a maneira com que eles falavam. Esteve com ela, concebeu um filho. Hoje em dia não é mais assim não, mas eu não vou falar como é hoje em dia não, tá? Vamos seguir, vamos focar. E o pai chamou-lhe tornou ela a conceber e teve um filho, a quem ela chamou Onã. Teve ainda mais um filho e chamou-lhe Selá. Estava Judá em Quezibe quando ela o teve. Depois, Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher por nome Tamar. Ora, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Como eu digo, a vida pertence a Deus e a morte também. Não me pergunte explicação, aqui a Bíblia é bem clara. Foi mau aos olhos do Senhor, já era. E Deus ainda é misericordioso ainda hoje, através do seu Filho Jesus. Porque nessa época aqui não tinha Jesus não, viu? Estava no céu ainda ele. Está na hora de crer quem não crê em Jesus, viu? É aquele que confessa. E que me confessar, disse as palavras de Jesus, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. O que me negar, eu negarei. Gente, isso é sério. Tem até tendo guerra por aí, viu? Cuidado. Garanta seu lugar no céu. E crendo, viu? Crendo. Bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Porque muitos que viram não creram. Vamos continuar. Ai, eu me empolgo tanto quando eu falo de Cristo. De Deus, de tudo da Bíblia, amo. Vamos lá. O 8, né? Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão e, cumprindo-lhe o dever de cunhado, suscita descendência a teu irmão. Misericórdia, imagina se isso fosse no dia de hoje. Não queria, não. Eu ia fugir, eu acho. Sem dar espaço para fugir por outras coisas, tá, gente? Eu só estou falando aqui em relação a esse texto. Vamos lá, o 9, tá até marcadinho. Onã, porém, sabia que tal descendência não havia de ser para ele, de modo que toda vez que se unia a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência a seu irmão. O sêmen é aquele que vem a mulher, fertilizar a mulher e vir dar à luz, né? É a parte do homem que penetra na mulher, assim, entra no ventre. E ele deixava desperdiçar. Agora, veja que interessante. Como é que ele ia saber que a geração dele não seria dele, seria do irmão? Veja que como era sério isso, gente. Como isso era muito sério. A palavra, porque a palavra, né? A palavra de Judá, né, como promessa, né, e Deus abençoava as palavras, e também o homem, quando se unia à mulher, se tornava um só. É meio difícil de entender, né? Porque se tornou um só, ela com o primeiro irmão dele. Não é verdade? Então, aquele que se uniu se tornou um só. Hoje em dia tem muito casório descasório, mas é como o Paulo disse, é melhor que tenha o divórcio, né? Para não haver briga nem nada. E melhor ainda é que nem case. Fique solteiro. Mas no dia de hoje é difícil, tá? Solteiro, não desanima não, tá? Continua orando. Eu sou a favor do casamento até que a morte os separe. Mas as solteiras também, eu digo, espere no Senhor, procure a pessoa ideal e seja sempre com a verdade e pureza, certo? Com ordem e decência. Vamos lá. O 10. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o matou também a ele. Então, quer dizer, aqui nós já vimos o motivo por que Onã morreu, né? Porque ele estava jogando vidas preciosas fora. E, praticamente eu vou considerar assim, né? Não sei. É um texto, gente, esse é um texto maravilhoso de se estudar para a ciência, de se estudar diálogos, psicologia, para quem quiser estudar, que área que quiser.
certo? Eu só tô lendo aqui porque eu já citei esse nos livros, num dos atos incríveis, engraçados, incríveis, né? Um fato incrível, que foi da mãozinha do bebê. Por isso que eu tô lendo toda a história, pra vocês conhecerem a história da mãozinha do bebê, certo? Vamos lá. 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: conserva-te viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. É o terceiro filho, viu, gente? Primeiro, Deus matou, o segundo também. Esse é o terceiro, é o mais novo. Que também prometeu a mesma cunhada: venha a ser homem, porquanto disse ele, para que porventura não morra também esse, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. O 12. Com o correr do tempo, morreu a filha de Suá, mulher de Judá. Depois de consolado, Judá subiu a Timate para ir ter com os tosqueadores das suas ovelhas, ele e Irá, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Timate para tosquear as suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com o véu. E assim envolvida, sentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timate, porque via que Selá já era homem e ela lhe não fora dada por mulher. Ela ficou esperando, né? A promessa lá do Judá, né? Ela foi digna, estava esperando, não fez nada de errado até agora. Ao vê-la, Judá julgou que era uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto, e dirigiu-se para ela no caminho. E disse: vem, deixa-me estar contigo, porquanto não sabia que era sua nora. Lógico que se ele soubesse, ele não ia nem querer. Perguntou-lhe ela: que me darás para estares comigo? Respondeu ele: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela ainda: dar-me-ás um penhor até que o envies? Então ele respondeu: que penhor é o que te darei? Disse ela: o teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. Ele, pois, lhes deu, e esteve com ela, e ela concebeu dele com o tempo, gente. É porque aqui está resumido na Bíblia, né? Lógico que não é nada da noite para o dia, né? 9 meses. Quem já é mãe, já foi mãe, 9 meses se carrega na barriguinha, né? E ela se levantou e se foi. Tirou de si o véu e vestiu os vestidos da sua viuvez. Depois Judá enviou o cabrito por mão de seu amigo Adulamita para receber o penhor da mão da mulher, porém ele não a encontrou. Certo? Pelo que perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta que estava em Enaim, junto ao caminho? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Voltou, pois, a Judá e disse: não achei. E também os homens daquele lugar disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Então disse Judá: deixa ficar com o penhor, para que não caiamos em desprezo. Eis que enviei este cabrito, mas tu não a achaste? Passados quase 3 meses, disseram a Judá: veja só como o telefone sem fio corre. E logicamente que as coisas iam aparecer, né? Se ela concebeu, quer dizer que ela conseguiu engravidar naquele dia, e com certeza a barriga ia aparecer. Passados 3 meses, já disseram a Judá: Tamar, tua nora, fofoca, se prostituiu, eis que está grávida da sua prostituição. Então disse Judá: tirai-a para fora e seja ela queimada. Mas olha só, Judá não segurou o peteco dele, foi querer ficar com uma prostituta, de vez de casar direitinho de novo, e ainda foi tirar conta da mulher. Isso daí dá para quebrar um pau, não dá para meter pau em Judá? Gente, não dá vontade de cair na barracagem com Judá? Mas vamos ver, porque a palavra de Deus é certa e correta naquilo que ensina. Vamos lá. 25, ele quis julgou logo na mulher, né? Meu Jesus! Vamos lá, vamos ver. 25. Quando ela estava sendo tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem a quem pertencem estas coisas, eu concebi, disse mais. Reconhece, peço-te, de quem são estes o selo com o cordão e o cajado? Reconheceu-os, pois, Judá, e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Judá nunca mais a conheceu, mas reconheceu de que ela, do julgamento que ele tinha dela, de que ela era uma prostituta nesta época aqui, viu, gente?
Estou dizendo de hoje não. Hoje não é assim mais não. E graças a Deus por isso. Graças a Jesus. Ela foi muito honrada, sensata. Ela cumpriu com a palavra dela. Se não foi o primeiro, o segundo. O primeiro não deu, o segundo não deu, o terceiro nem chegou a ela. Disse, só falta quem? Vou pegar o meu sogro. Gente, não é pra vocês pegarem sogro filé ou não por aí não, viu? Presta atenção no que eu tô falando, tá certo? Tá divertido hoje, não tá? Mas gente, é verdade. Se você não souber interpretar a Bíblia, você vai cair em contradição, vai cair em loucura, em confusão, mas não é não, viu? A palavra de Deus é certa, ela ensina e ela é eficaz. Então, ele, logicamente, reconheceu quando ela mostrou o cajado, né? E deu ao testemunho de todos que ela é mais justa do que ele. E por respeito, lógico, acho que ele se arrependeu por tanto ter concebido dela, não ter mandado para o filho. Ele nunca mais a conheceu, a respeitou. Então aqui eu escrevi aqui de lápis aqui, né, que eu já havia estudado esse texto, sobre os gêmeos. E vamos descobrir quem é a mãe dos gêmeos agora. Tchan, tchan! Logicamente que é Tamar. Sucedeu que ao tempo de ela dar à luz, havia gêmeos em seu ventre. Poxa, Judá é bom, hein? Era bom. E dando ela à luz, pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado e o atou em sua mão, dizendo, este saiu primeiro. Os dois versículos que eu li no início do vídeo. Mas recolheu ele a mão, e eis que seu irmão saiu, pelo que ela disse, como tens tu rompido, portanto foi chamado Perez. Depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e foi chamado Zerá. Então quer dizer, quando se diz rompido, quer dizer, rompeu para sair primeiro, né? A bolsa estourou, tudo e tal. E depois saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado e foi chamado Zerá, né? Então aqui, vocês já souberam, já viram a história dos gêmeos, que é engraçadinho, né? Que eu falei, incrível esse fato, né? Botou a mão, não sei se hoje em dia é assim, né? Um lá botou a mão para sair, recolheu, porque não era para ser ele. Para sair primeiro, né? Mas de toda forma ele já recebeu uma bênção aí pela mãozinha ter saído primeiro, né? E mais para frente a gente vê outros textos relacionados à casa de José, seu irmão de Judá, irmão de Judá, né? Que é a história mais para frente. Mas eu não vou ler, vamos ir. Só está aqui. E eu quero muito que vocês tenham gostado do texto. Se entendeu a minha explicação, se concorda comigo alguma coisa, se não concorda, escreve aí, coloca aí nos comentários. Como eu sempre digo, não é obrigado. Se quiser só curtir, gostar de ler o texto, reler, ouvir, compartilha, né? É tão importante essas palavras. Cuida da tua vida solteira, cuida da tua vida casada, cuida da tua vida solteiro, cuida da tua vida casado. Não é bom ficar, ser ficante não é legal, não é de Deus. Ou você começa a cortejar, você namora, você primeiro conhece a pessoa na amizade, depois você faz o pedido, ora primeiro, faz o pedido, começa a namorar, depois o próximo passo é noivar. Tem gente que sai do namoro pro casamento logo, mas não burla. A lei não burla o passar, porque hoje em dia não se vê mais assim. Hoje em dia o povo quer burlar tudo, já quer ir no primeiro encontro, já ir, vou ser bem claro, sabe, assim, vocês vão entender, já quer ir para debaixo dos lençóis. Eu não vou falar mais do que isso, porque talvez alguma criança esteja perto, escute, e não é interessante, não é para elas que eu estou fazendo esse texto, né? Porém, o texto também elas podem aprender mais lá na frente, na escola bíblica, quem for, né, para suas igrejas. E também é ciência, né? É um meio de ciência falar sobre filhos, sobre geração, mas isso aí é outra história. Bom, então vocês estão me entendendo, né, gente? Se honre, mulher, se ame, se preserve, valorize, se cuide, certo? Ultimamente eu tô falando muito de mulher, né? Não por ser mulher, mas porque Deus está me dando, o Espírito Santo de Deus me dá, certo? Não sofra, o sofrimento está no seu pensamento, se aconteceu algo com você. O homem também não sofra, se aconteceu algo com você, não sofra. Sejam claros, sejam verdadeiros, honestos, que tudo que é honesto é de Deus, o que passa disso, se não é honesto, se não é verdadeiro, não é de Deus, certo? Então, assim, olha, que vocês possam ser abençoados no relacionamento que vocês escolherem para vocês, com honra, com coisas que convêm, como a palavra diz, que tem coisas que não me é lícita, nem me convém, na verdade. E eu já li esse versículo aqui uma vez, e assim, que vocês possam meditar, né,
Gostou, fala se gostou de ouvir da história dos gêmeos, que é o filho de Tamar, nora de Judá, que acabou sendo descendentes de Judá também, os filhos de Tamar, certo? De toda forma. E Judá, lembrando, foi um dos filhos de Israel, da onde saiu também a tribo de Israel, certo? Deus possa abençoar vocês. Muito obrigada. Sejam bem-vindos todos que estão entrando no canal, que tá a vapor. Convida mais gente, vem pra cá. Essa Semana da Mulher vai ter vídeo especial, dia 8, vai estar estreando aí um vídeo bacana. Não perca, dia 8, certo? Um vídeo especial para a mulher, mas que os homens também podem assistir. E continua comigo, tá? E te inscreve, faz tudo aquilo aí que eu sempre peço, que todo mundo pede. Você é livre, você tem um livre-arbítrio. Se você der um dislike, eu só vou dizer uma coisa: você não prestou atenção. E quem dá dislike tá ouvindo Satanás, tá ouvindo inimigo, então tá repreendido. Se você não gosta da palavra do Senhor, não é de Deus, é do diabo. Então dê um like, goste, pelo menos compartilhe, leia, ore a Deus, ame a Jesus, mantenha a sua fé. Deus abençoe, beijinho.